Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio direto do Expo Minas Belo Horizonte, no maior evento de educação que mobiliza esse estado, gestores, professores, educadores, enfim, todos aqueles que admiram a educação se encontram hoje nessa grande celebração. E ao meu lado está agora Alan Jones, bem-vindo, Alan. Gente, é muito estranho, né, numa posição que... O que eu fiz? Eu só bagunço o negócio. Você parou a música. Gente, eu sou um cara treinado pra ficar no lugar só. Só que eles me mudaram aqui, já ferrei com o negócio, ferrei com a música. Então faz o seguinte, aperta um. Palmas também. Salva de palmas. Alan Jones, gente, que eu vou justificar. Hoje você tá vendo o BTO2, mas a gente continua sendo BTO3. Ele não saiu do trio. Apesar de que confesso que achei que a performance do Pedro Armindi foi melhor que a do Jones, tá? Sem mais dúvida, engraçado, mais cabelo. Mas, pô, tá vendo? De fato, o Jones, como um dos fundadores aqui, idealizadores desse grande movimento de educação, ele tá aí imerso em várias práticas e por conta disso ele não pôde participar. Eu fui hipnotizado ontem e o hipnotizador fez com que eu sentasse aqui hoje. Não, o hipnotizador não fez só ele sentar, como também fez ele servir de prancha. Ele subiu em mim ontem. E antes de apresentar, temos que falar, é dobradinha, porque ele já é a segunda vez que ele veio, hein? Cara, e eu tava... Ele esteve aqui, ó. E quando eu tava falando com ele, sabe qual o programa? A gente já passou de 130 programas, né? Ele foi o nosso quinto programa. Quinto programa? Quinto programa. Então merece uma salva de palmas. Apresenta ele, Alan Jones. Luiz Foschi. Boa! Tudo bem, meus amigos? Que prazer estar aqui de volta, hein? E como cresceu, bicho. Quando a gente foi, humildes, tranquilos. Hoje, no Expo Minas, no Movimento, o maior evento da educação de Minas Gerais. Que honra, hein, cara? Total, estar aqui cara. Com vocês novamente. Cara, de lá pra cá é tanta coisa, né, Bruno? Se a gente pensar... Quando eu tava conversando com o Foschi ontem, aí a gente foi relembrar, eu tava buscando um número de um corte que a gente fez dele fazendo uma mágica ao vivo com a gente. Sim. Aí a gente foi o quinto programa. A gente gravou mais de 130 programas. Se a gente contar essas intervenções em eventos, a gente passa de 150 com toda certeza. Já lançamos livro. Olha só. Olha que já palestramos. De lá pra cá, hein, Foschi? Do tempo que você teve junto. Estivemos nos principais palcos da educação do Brasil. Isso é maravilhoso. Lançamos o livro aqui esse ano. Que honra ter você de novo, amigo. Cara, a honra e o prazer é todo meu. Inclusive, eu até brinquei com a Alan, né? A gente tava conversando ali. Tanta coisa aconteceu de lá pra cá. O nosso programa, a nossa entrevista teve aqui umas 2h30, né? A última vez que eu fui. A gente tinha que marcar um outro papo desse, porque tem tanta novidade pra contar, rapaz. Tanta coisa legal. E, que prazer estar aqui com vocês. Que bom. Ontem, inclusive, fizemos, né, a palestra lá. E me conta, como foi a palestra? Cara, foi legal, desafiador, né? Porque, assim, eu tô bastante acostumado com o público. Graças a Deus tenho feito muita palestra, tanto nacional quanto internacionalmente. Ano passado eu tive o prazer e a honra de ser convidado para um prêmio sobre inovação e impacto criativo lá em Londres. Fui receber esse prêmio, o prêmio Top of Mind International, legal pra caramba. E, cara, apresentei minha palestra lá, foi massa. Palcos internacionais, uau! Só que quando você chega no Expo Minas para 7.000 pessoas, meu querido, aí, rapaz, aí você sobe naquele palco, você não consegue ver o fundo dele. O fundo, cara. E aí eu brinquei, teve uma hora que eu brinquei, a galera do fundão. Aí o pessoal levantou a mão e eu pude ver a sombra, assim. Nossa. Você fez um negócio incrível, que inclusive a Lorena, eu tava na primeira fila, né? Ela filmou que ele pede às pessoas no começo ali pra acender as lanternas do celular. Cara, na hora que você olha pra trás... imensidão. É um absurdo, assim, até o fim, que a gente não tem... Eu subi no palco principal pra fazer a abertura ontem, e eu confesso pra você que eu falei 3 minutos, que parece que foi meia hora. Porque, assim, você tem que estar muito preparado. A gente também já palestrou pra centenas, até milhares de pessoas, mas 7.000 pessoas, amigo. É um negócio assim, você entra num transe quando você tá ali, e eu entrei 2 vezes, né? Num transe na hora que eu fiz a apresentação e depois quando ele me hipnotizou. tem essa também, né? Tem essa, né? Temos vídeo em breve, a gente vai soltar no @bostaon no Instagram. E a sua palestra ontem, Foschi, que você falou sobre uma questão que eu achei incrível, que foi o antifrágil. E você deu 3 exemplos ali do antifrágil, né? Uma taça, a Fênix e a Hidra. Conta pra gente isso aí, pra galera aí. Pois é, assim, isso surgiu até de uma conversa, né, com alguns amigos, e a gente falando da resiliência da vida. Só que a vida é o seguinte, o mundo, ele caminha. Imagina uma esteira que ela tá em movimento, a 6 km por hora, por exemplo. Se você estiver em pé em cima da esteira e não estiver caminhando,
você vai ficar pra trás, mas você vai cair. Você concorda? Porque a esteira vai indo, pô, até você cair atrás. Ou seja, você tem que estar caminhando a no mínimo 6 km por hora pra você ficar parado. Então, às vezes as pessoas falam, não, mas eu tô correndo atrás, eu tô estudando, eu tô me evoluindo. Não, calma. Às vezes você tá só parado, porque você tá andando na velocidade que o mundo está andando, né? E aí a gente falando de resiliência. E aí eu falei, gente, eu acho que não é só a resiliência. E eu tinha ouvido falar, isso há muito tempo atrás, de uma teoria do livro do Nassim Taleb, o Antifrágil. Não tinha lido naquela época, peguei pra ler. E o Antifrágil, ele fala justamente disso, que você não é só resiliente, porque o resiliente, ele é igual a mola, né? Ela dobra, mas quando ela volta no estado original dela. Esse é o resiliente, ele cai e levanta, cai e levanta. O antifrágil não, ele cai, mas ele levanta melhor do que antes, né? E aí eu brinco que é o resiliente 2.0. Então, surgiu disso essa ideia, né, da evolução. Eu gosto muito dessa coisa da evolução, de estar sempre correndo atrás e buscando a sua melhor versão, né? E aí surgiu, na palestra, então, eu conto, né, essa teoria do antifrágil, de uma maneira muito leve, gostosa, inclusive envolvendo a mágica. E tem isso, a taça é o frágil, ou seja, uma taça quebra. A taça você tem que guardar ela na cristaleira, porque senão ela, né, é em plástico bolha ali. A Fênix. A Fênix é o exemplo do forte, do resiliente, do robusto. Porque a Fênix, ela morre e ela renasce das cinzas. Mas ela renasce a mesma Fênix. Ou seja, ela é uma eterna resiliente. Ela sempre está voltando, mas no estado original. Mas a Hidra dos 12 trabalhos de Hércules, né? Você corta uma cabeça, crescem duas. Ou seja, a Hidra é o exemplo da antifragilidade. Assim como o nosso corpo. O nosso corpo é antifrágil. Quando a gente vai na academia, você queima o músculo, né? Assim, você machuca o músculo para então ele desenvolver, crescer. A hipertrofia, por exemplo. Se o nosso corpo é antifrágil, por que a nossa mente também não pode ser antifrágil? Então eu gosto muito dessa ideia, dessa teoria, sabe? Loucura. E pra quem aí não sabe, o negócio, você falou que a academia não tá dando resultado. Quanto você pesa, Fosque? Rapaz, eu peso 75, 76. Viu? As abdominais e a prancha que eu tô fazendo todo dia, eu consegui segurar ele na barriga. Olha só. Que orgulho, Jones. Eu fiquei muito orgulhoso de você, cara, parabéns. E esse negócio é muito louco, porque ele explica, né, sobre o antifrágil, essa questão da taça, da Fênix e da Hidra, e ele mostra o quanto que a gente é capaz realmente de superar. É claro que eu estava hipnotizado. Gente, pra quem não sabe o que aconteceu, estão me perguntando, e aproveito desse momento para fazer uma explicação genérica e depois você faz um corte para explicar para geral. O que é a experiência? Ele me colocou sentado, tinha 2 cadeiras, uma de cada lado. Ele pediu para que eu colocasse a cabeça em uma e os pés na outra. Ok, até então eu estava ali. E tinha uma cadeira no meio, uma cadeira no meio, onde eu estava sentado. Eu sentei em uma, tinha mais 2. Coloquei a cabeça numa, o pé na outra. Até então estava tudo ok. Ele começou a conversar comigo, eu estava de olhos fechados. E ele começa a encostar em mim. Eu sinto a mão dele encostando. E tal, em alguns pontos, na minha perna, coxa, nos meus braços, ok. Aí chega um certo momento que eu me desligo, aí eu fico escutando uma música de fundo. Eu fiquei concentrado na música, eu não tava escutando ele. Tipo assim, eu escutava ruído. Mas você tava de fone? Não, eu tava sem nada, tava normal, tava no palco. De onde vinha a música? A música é da sua apresentação, não é? Sai da sua apresentação. Proposital, sai da apresentação. Aí eu ficava só no background assim, e algum burburinho dele falando. Aí eu acho que ele manda eu levantar o quadril, eu levanto e pum, aí ali eu apaguei. Ali eu apago. E na hora que eu voltei, aí tinha 7.000 pessoas assim, ó, olhando pra mim. Eu falei assim, o que ele fez? Eu falei assim, eu devo ter imitado galinha, o que aconteceu aqui? Aí ele me pergunta, você sabe o que aconteceu? Eu falei assim, não. Aí eu vi o vídeo. Eu era muito doido. Aí eu falei, cara, você tem noção de que eu fiz assim em você? Aí ele, eu senti você encostando em mim. Cara, eu subi em cima de você. Eu tirei a cadeira do meio, então ele fica com a cabeça apoiada em uma, o pé apoiado na outra, no meio, assim, né, uma tábua de ferro, e eu subi em cima, cara. E o Alan Jones, as abdominais estão fazendo efeito. Estão fazendo efeito. Eu sempre quis ser um super-herói, eu sempre gostei do Homem de Ferro. E agora eu sou o Homem de Ferro. Salva de palmas para Alan Jones! Salva de palmas para Alan Jones! Senhoras e senhores, minha música, Jones. Vamos lá.
Esse foi mais um episódio sensacional direto do Expo Minas. Você que nos acompanha aqui, permaneça conosco. Estamos no 3º dia, mas ainda vem muito conteúdo, muita gente bacana ainda passa pelos nossos palcos. E você que não teve oportunidade de vir, não perca, porque vem muitas novidades para as próximas edições. Fiquem com Deus, fiquem com a gente. Lembre sempre, o boss tá on. Valeu!